minutinho, irmãos. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nome que enche todas as coisas, nome grande no qual chegamos diante de Ti pela Tua provisão misericordiosa e santa. Te agradecemos, Senhor, poder estar na Tua presença nesse precioso nome, por esse precioso sangue. Senhor, o Senhor nos tem convidado a olhar ao Senhor e ser salvos. Concede a todo nosso ser levantar a Ti nossa mirada, nossos olhos, desde o mais íntimo de nossos corações. Precisamos de Ti, da Tua graça e da obra do Teu Santo Espírito. Nós pedimos esta obra do Senhor em nossas vidas, de todos os que estamos aqui, de todos os que estemos para receber a Tua palavra, o Teu Espírito. Nossa oração em direção a Ti. Nossa confiança e todo o nosso ser se volta para Ti, Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Seja conosco, nos conduzindo, indo diante de nós, e que nós possamos Te seguir em espírito. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nestes dias, na região, temos estado visitando os irmãos de várias localidades e compartilhando com os irmãos aquilo que o próprio Senhor vai colocando em nossos corações. E ainda que nossa intenção não é forçar as coisas, estamos abertos à carga do Espírito, porque não queremos falar de nós mesmos, sino estar abertos ao fluir do Senhor. Ainda assim, o Senhor tem feito uma ligação entre as coisas que têm se compartilhado em vários lugares e também uma continuidade. Então, com a igreja aqui em Cabo Frio, ainda que tem irmãos de outros lugares também, estaremos dando continuidade, por enquanto o Espírito continua nesse ponto. Nas últimas cidades, temos estado vindo algo acerca da carga da palavra do Senhor por um ponto fundamental, inicial, a partir do qual procedem muitas e muita riqueza de Cristo, e que são a base. Não é somente um assunto doutrinal, ainda que também está incluído na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, mas é um assunto de vida, é um assunto de luz. Vida, luz e verdade estão muito relacionadas. E como num destes dias, em algum lugar, lembrávamos aquela passagem de Paulo aos Colossenses, ele dizia que nesse mistério de Deus, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Daí vão brotando
um cúmulo de revelações para nos alimentar, nos iluminar, fortalecer nosso homem interior, nos afirmar na graça de Deus diante dele. Então temos nos concentrado nesse primeiro e fundamental elemento do mistério de Deus, que é o próprio Deus, que afeta tudo demais, mas que começa pelo próprio Deus. E estivemos vendo o relativo à Trindade no Antigo Testamento, também no período intertestamentário, e a Trindade também no Novo Testamento. Não pretendemos ver todas as coisas, senão somente nos ir concentrando naquelas que o Espírito vai carregando nosso coração. Ontem estávamos reunidos em Araruama e tínhamos que ver um aspecto, mas nem sequer deu para começar, vamos dizer. Só podíamos ficar nas coisas fundamentais. Me di conta que não podia continuar, porque podia ser já muito pesado. Às vezes a palavra do Senhor requer estar diante dele e também estar pensando bem claro. E quando já han passado várias horas e vários dias, muitos irmãos estão cansados, esgotados, e se precisa fazer um seguimento cuidadoso. Então foi melhor parar, respirar, descansar, para dar continuação aqui. E tenho confiança no meu coração que os santos da igreja em Cabo Frio, o Senhor tem estado trabalhando com eles já há um tempo atrás, e o Senhor tem dado a estrutura para acompanhar certas coisas num ritmo um pouco mais forte, se seja possível. Então, aquilo que foi introduzido hoje vai ser continuado, tendo em conta a obra do Espírito ao longo da história da Igreja. Ou seja, que assim como temos visto a Trindade no Antigo e no Novo Testamento, incluindo o período intertestamentário, também devemos ver o reconhecimento da Trindade na história da Igreja. Porque o Senhor Jesus fez uma promessa. Ele disse que o Espírito Santo viria e que ele conduziria a Igreja a toda a verdade. E o Senhor falou que ele mesmo edificaria a sua Igreja. Então, temos que lembrar essas palavras de Jesus que são cumpridas na história da Igreja. Por uma parte, ele falou o seguinte, vou dizer de memória, você já vai lembrar essas palavras. Disse ele: quando venha o Espírito Santo, ele me glorificará. Muitas coisas faria o Espírito Santo. O Espírito Santo, primeiramente, teria que convencer o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Isso é um trabalho direto do Espírito Santo com os homens, com o mundo. Ele convence ao mundo. Nós temos sempre que confiar nesse trabalho do Espírito Santo, especialmente quando estamos intercedendo por pessoas que amamos e nossos seres queridos que estão no mundo, e também por pessoas do mundo que não conhecemos, mas que também às vezes o Senhor nos conduz a orar. Que o Espírito é que tem a capacidade de tocar, ele que tem a capacidade de convencer, e convencer primeiro de nosso pecado, convencer também de justiça, para fazer essa comparação
de nós a luz da justiça, aí vemos o pecado. E ao mesmo tempo de juízo. Também o Espírito Santo é aquele que nos conduz a Cristo e nos ilumina o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo não somente nos condena, nos convence de pecado, mas também nos conduz à fonte do perdão e da restauração. Ninguém pode chamar a Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos conduz também, graças a Deus, ao Senhor. E nos conduz a toda a verdade e nos faz lembrar as coisas que Ele falou e coloca essas coisas diante de nós e também nos faz saber as coisas que virão. Mas essa frase inicial que lembramos é um dos trabalhos preciosíssimos do Espírito Santo. Ele vem para glorificar o Filho, ou seja, para abrir nossos olhos acerca do Filho de Deus. Então, Jesus fez uma relação estreita entre revelação e edificação. Se ele falou, eu edificarei a minha igreja, ele falou isso fazendo relação entre edificação e revelação. E revelação respeito de Jesus Cristo. Ou seja, aquele trabalho que faria o Espírito de glorificar o Filho de Deus. Porque a gente podia olhar com olhos naturais ao Senhor Jesus Cristo e não entender nada, e até menospreciar Ele. De fato está profetizado que seria menospreciado, que não o estimaríamos. Mas o Espírito Santo é que abre nossos olhos para conhecer o Senhor por dentro e não somente por fora. Quando aqueles gregos chegaram a perguntar por ele, o Senhor se deu conta que essa não era a maneira de ser conhecido. Queremos ver Jesus, mas a Jesus não se pode ver com olhos naturais. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o Senhor por dentro. Por isso Jesus tão pronto foi perguntado por isso, ele respondeu, se o grão de trigo não cai em terra e morre, não leva fruto. Era necessário para ele morrer, ressuscitar e entrar dentro de nós por seu Espírito, para nós conhecer ao Senhor em Espírito e ser tocados pelo Espírito do Senhor, e que haja um contato direto, face a face no Espírito, e aí o Espírito é que começa a abrir nossos olhos acerca do Filho e começa a glorificar o Filho diante de nós. Só o Pai conhecia o Filho, ninguém conhecia o Filho senão o Pai. Mas agora o Espírito vem para abrir nossos olhos e nos assombrar acerca do Filho de Deus. E isso faz Deus com cada um de nós e também com a igreja em geral, como igreja, como edificação da igreja. Você lembra naquela passagem lá em Mateus 16, aquela passagem clássica da igreja, quando o Senhor Jesus, de maneira propositada, leva seus discípulos longe do ambiente religioso de Jerusalém e até da Judeia, e leva lá para Cesareia Marítima, lá no norte. E aí começa a perguntar o que os homens dizem acerca dele. E os apóstolos, muito prudentes, começam a falar aquelas melhores coisas que os homens falavam. Eles não falaram as coisas ruins que também falavam, que era Belzebu, que por Belzebu fazia milagros. Isso não falaram. Falaram que era um profeta, ou João Batista, ou algum dos outros profetas. E essas eram as opiniões dos homens. E logo o Senhor
pergunta a eles como se não fossem homens também. Primeiro pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E depois pergunta: e que decís vós? Como separando eles do grupo dos homens comuns, porque realmente havia uma intervenção do céu no meio dos discípulos. E aí é quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aí é quando começa a ser abertos os olhos pelo Espírito acerca daquele carpinteiro de Nazaré, que outros estavam pensando e dizendo muitas coisas inexatas, mas começa o ensino do próprio Pai. Ouvirão ao Pai acerca dele. E então, aí é quando Jesus fala para Pedro e disse: bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou isto, e usou a palavra revelação. Não te revelou isto carne nem sangue, senão meu Pai. Eu também te digo, já o Pai falou acerca da pedra fundamental, agora a pedra fundamental fala acerca das pedras que vão ser edificadas acima dele. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, não sobre ti. Aí mudou de conversar de primeira a segunda pessoa e se referiu agora em terceira pessoa àquela rocha que ele confessou. Também te digo, sobre esta rocha, não falou sobre ti, falou: tu eres Pedro, e a ti te digo que sobre, se fosse Pedro, diria sobre ti, mas não é Pedro. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Qual é essa rocha? Sim, é Cristo essa rocha, mas Cristo sendo revelado à igreja, e a igreja confessando aquela revelação de Cristo que recebe do Espírito do Pai, que glorifica o Filho. Então a igreja realmente edificada na medida em que o Espírito vai glorificando ao Filho, revelando ao Filho à igreja. Então há um relacionamento estreitíssimo entre a revelação de Cristo e edificação da igreja. A igreja é edificada na medida que vai conhecendo ao Senhor Jesus Cristo por revelação. A igreja vai se relacionando com o Pai através do Filho e através do Espírito, e o Espírito vai abrindo os olhos da igreja acerca do Filho. Quando ele falou, nesse mesmo contexto, sobre esta rocha, aquela revelação de Cristo confessada pela igreja: eu edificarei a minha igreja. Então, quando o Senhor falou que Ele edificaria a igreja sobre essa rocha da revelação de Cristo, ou de Cristo sendo revelado, glorificado pelo Espírito, assim a igreja entraria numa verdadeira edificação e crescimento. Então o Espírito conduziria a igreja a toda a verdade. E conduziria a igreja a seu crescimento em Cristo e a formação de Cristo na igreja. E o Senhor se referiu a esse processo não somente a partir da fundação, ou dos fundamentos, ou do início, sino ao longo de toda a edificação, e ele falou várias parábolas que têm a ver com esse crescimento e com esse avanço. E neste momento estou lembrando de maneira especial aquela parábola que somente registra Marcos, quando ele disse que foi semeada aquela semente na terra
e dia e noite foi produzindo aquela terra, aquela semente, o embrião foi nascendo e começaram a sair umas folhinhas, e depois começou a crescer a plantinha, e depois começou a aparecer a espiga, mas a espiga ainda verdecinha, mas depois aquele grau começou a crescer, amadurecer, até que por fim o grau ficou maduro. E o grau maduro é aquele grau que é semelhante àquele que foi semeado. Sempre se deve semear um grau maduro. E o grau maduro vai cedendo tudo que tem dentro, todas as suas possibilidades, todo o ADN do grão está programado para se reproduzir multiplicado. Então, assim é o reino de Deus. E assim é a edificação da igreja. Então, num sentido, na primeira geração, como um ato específico de Deus, aquela fé que havia de ser revelada, a fé que uma vez foi dada aos santos, foi entregue completa no início da igreja pelo Senhor Jesus, pelo Espírito, pelo Colégio dos Apóstolos, pelo Novo Testamento. Ou seja, Jesus tinha total clareza, e os apóstolos iniciais também. Eles mesmos foram crescendo e madurando, e passaram para a igreja uma riqueza de palavra que não podemos acrescentar nenhuma coma, nenhuma vírgula a ela. A palavra da Bíblia está completa. Não existe uma palavra nova, senão a mesma palavra. Nunca será necessário outra Bíblia. A Bíblia que temos contém tudo o que precisa ter, e é suficiente. Mas o entendimento da igreja acerca dessa palavra total, acerca dessa palavra inicial, tem sido progressivo. Podemos dizer que aquela fé que ia a ser revelada, a fé que uma vez foi dada aos santos, a palavra do princípio, é como aquela semente, o próprio Cristo que foi semeado na terra. Mas a luz que a igreja foi tomando se corresponde com aquelas folhinhas que têm que ir crescendo. A igreja vai crescendo em Cristo, na revelação de Cristo, na iluminação da revelação, na compreensão, no desfrute, na vida do que foi vivido pelo próprio Cristo e que o Espírito fez viver aqueles pioneiros que foram os apóstolos do Novo Testamento. E as igrejas começaram a crescer e a amadurecer. Mas quando você começa a fazer um seguimento do entendimento da igreja acerca do Evangelho, você percebe uma grande distância entre os escritos do próprio Novo Testamento e os escritos dos escritores que vieram depois. Os escritores que vieram depois não tinham esse nível tão alto como o Novo Testamento. E aí você percebe porque o Novo Testamento é o cânon das Sagradas Escrituras. Que não podemos aplicar esse mesmo nível aos escritores subseguintes da história da Igreja. Somente na medida que os escritores... E não só escritores, sino a vida mesma dos líderes da igreja primitiva iam se submetendo à palavra original. Aí é que você vai vendo o verdadeiro crescimento da igreja. Então, uma coisa é o grão semeado no início e, claro, dessa vida surgem as primeiras folhinhas. Mas essas primeiras folhinhas não é o grão que foi semeado, vem daí, aquela vida, aquelas folhinhas vêm daquele grão, mas aquele grão tem que seguir produzindo um estágio mais avançado,
já seja de milho, de trigo, qualquer planta que você queira escolher para compreender o processo, você vê que a vida tem que ir avançando. E assim tem sido a história da igreja. Mas a história da igreja é a história da edificação da parte de Cristo. É a história da iluminação da igreja pelo Espírito. A história da glorificação do Filho pelo Espírito na compreensão da igreja. Então, nós precisamos ver também como o Senhor foi e tem estado edificando a igreja. E muitas coisas, quando fazemos um seguimento cuidadoso, ainda que não seja excessivamente erudito, porque nos perderíamos em múltiplos detalhes, mas tem havido hitos principais, momentos chaves na história da igreja, que tem ajudado a igreja, e a igreja tem se pronunciado graças ao Espírito, e sobre a base de uma primeira etapa de compreensão, que foi estabelecida pelo Espírito, agora o próprio Espírito continua acrescentando novas coisas, e assim você vai vendo, ao longo da história da igreja, que o Espírito tem continuado trabalhando em uma sequência verdadeira, em uma sequência que até podíamos, hoje em dia, depois de 21 séculos, chamar até de sistemática. Quando você vê que, especialmente os irmãos dos últimos tempos, começam a realizar suas teologias sistemáticas, você vê que elas vão adquirindo uma ordem conforme ao Espírito foi tocando suas tônicas diferentes ao longo da história da igreja. O Espírito começou a chamar a atenção primeiramente acerca da pessoa do Filho, porque pelo Filho é que conhecemos ao Pai. Jesus, quando afastou os apóstolos, perguntou a eles que diziam os homens acerca dele. Ele poderia ter feito pergunta, e qual é a vossa opinião acerca do assunto da predestinação? E da besta, e do assunto lá do reino, e das dispensações, mas essa não foi a pergunta de Jesus. Sim, no mistério de Deus, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, e eventualmente aquelas coisas vão sair à tona também. Mas tem que começar por onde começou o Espírito. E o Espírito começou por onde começou Jesus. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E que decís vós, agora a igreja, acerca do Filho do Homem? Ou seja, que o Espírito Santo tinha-nos que conduzir em relação a Cristo, nos revelar a Cristo. E aí começaram os irmãos da igreja primitiva, alguns lembrando quizá algumas passagens de Pedro, de Paulo. Não estava bem formado o cânon nos primeiros anos, e ainda que algumas igrejas tinham alguns livros e outros também parecidos, e nos primeiros 4 séculos o cânon do Novo Testamento se formou e foi praticamente carimbado pela aprovação do Espírito no coração das igrejas, esse processo demorou um tempo, porque as cartas não foram escritas todas juntas, sino que Paulo escreveu uma carta para lá, outra para acolá, outra para Timóteo, outra para Tito, e com o tempo alguma foi copiado, e outras foram copiadas, e se foram formando coleções, e depois as igrejas foram vindo que as coleções eram similares, quase iguais, em todas partes, até que aquele cânon que hoje temos no Novo Testamento foi realmente feito reconhecer pelo próprio Espírito. O próprio Espírito que inspirou, deu testemunha
dos escritos que vinham de Deus, pelo Espírito. E então agora aquele cânon virou um ponto referencial para examinar a verdade, a legitimidade, a apostolicidade das coisas. E agora os irmãos e as igrejas podiam comparar um escrito com outro. Em tempos anteriores, alguns tinham algo, outros tinham outra coisa, e era muito difícil ter uma coleção, era verdadeiramente um tesouro costosíssimo ter uma coleção dos pergaminhos e dos rolos da Bíblia inteira. Isso era, como fala o próprio título, Bíblia, era uma biblioteca. A palavra Bíblia significa biblioteca. Ter tudo isso junto era exclusivo de muitas poucas pessoas, de alguns lugares, de algumas igrejas. De fato, quando o imperador Constantino se fez, entre aspas, cristão, arriano, ele mandou fazer 50 cópias das Escrituras para distribuir lá em Constantinopla. E nós hoje achamos nós 50 cópias. Hoje aqui só neste lugar temos mais de 50. Mas lá cada lugar tinha só uma cópia. E era costosíssimo. Agora, se isso era só a produção de uma cópia, imagina quanto mais difícil era o estudo cuidadoso dela, livro por livro, texto por texto, entendendo a palavra. Assim que o entendimento da igreja foi progressivo, mas Deus fez esse trabalho. Deus, pelo Espírito, fez esse trabalho e o Espírito começou a colocar inquietações no coração da igreja. E eram inquietações, mas então, quem que é Jesus? Quem é o Filho do Homem? Que relacionamento tem Jesus com a divindade? Com o Pai? Será que ele é uma criatura? Obrigado, irmão. Será que ele é Deus? Será que é a mesma pessoa do Pai? Ou será que outra pessoa subordinada, inferior ou igual? Ou será somente um homem? Ou será só uma aparência? E assim havia muitas opiniões heréticas e algumas corretas ou parcialmente corretas. Mas isso era a inquietação que o próprio Espírito produzia para que os irmãos fossem buscando a Deus e buscando a Deus na palavra de Deus e fossem se familiarizando com as Escrituras, fazendo o seguimento do que Deus fala na Bíblia do Messias, o que o Messias fala de si mesmo, o que o Espírito fala do Messias através dos profetas no Antigo Testamento, através dos apóstolos, e aí aos poucos o Espírito foi glorificando a Jesus. A gente modernista e racionalista pensam erradamente que a igreja deificou a Cristo. Isso que hoje querem falar, os que querem diminuir a Cristo, querem dizer que foi a igreja que progressivamente foi deificando um homem. Mas não é assim. Foi Deus que se fez homem e a igreja aos pouquinhos foi se dando conta. A igreja não deificou a Cristo. Deus se humanizou, que é diferente. E a igreja foi vendo a Cristo aos poucos. O Espírito foi glorificando ao Filho diante da igreja, mas baseado na verdade. Cristo não foi engrandecido pela igreja, sino que a grandeza de Cristo foi sendo compreendida aos pouquinhos pela igreja e continua sendo compreendida até hoje. Cristo não está sendo deificado pela igreja. Cristo é divino desde sempre, mas a igreja é a que tem estado compreendendo aos poucos a Cristo.
Não vamos nos deixar enganar por essa mentira de que a igreja deificou a Cristo. Esses são os que não conhecem a Cristo. Para eles, Cristo é muito baixo para ser chamado Filho de Deus, como a igreja chama a Ele. Mas não é porque a igreja tenha feito algo como colocar fermento, levedura e inchar na imaginação a Cristo, não. Ao contrário, a igreja tem estado sendo convencida pelo próprio Espírito. E graças a Deus, cada vez nosso Cristo cresce diante de nós. Ele é o mesmo, ele não cresce, mas para nós a revelação dele cresce e nós vamos sendo transformados na medida que conhecemos a ele e ele se forma em nós. Então, nesse processo, irmãos, aí começou essa pergunta e se foram formando diferentes bandos segundo o Espírito. E de fato, já desde o princípio, antes da morte dos apóstolos, já eles falavam da importância dessa revelação e dessa confissão. E poderíamos ler ou lembrar de memória algumas passagens que nos falam da importância dessa confissão e do relacionamento entre a confissão do Espírito Santo em diferença com a confissão do anticristo. O espírito de anticristo e o espírito de erro também falam de Jesus, mas não falam a mesma coisa que o Espírito Santo. As coisas que o Espírito Santo fala são as que estão nas Sagradas Escrituras que ele inspirou, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Aí está o falar de Deus, o Pai, e do Espírito de Deus acerca do Filho de Deus. E também aí está o falar do próprio Filho de Deus. E o testemunho dos profetas no Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo. Então nós temos que fazer esse seguimento e ver qual desses grupos que começaram a falar, uns uma coisa, outros outra coisa e outros outra coisa acerca do Filho, numa briga de correntes, que essa briga de correntes começa no próprio Éden. No próprio Éden se fala dessa inimizade que haveria entre duas correntes. A corrente de Deus, a corrente da mulher e da semente da mulher, vamos dizer o paradigma cristão. Já desde o Antigo Testamento podemos falar de cristão, porque a semente da mulher é Cristo. E o outro paradigma, o paradigma da serpente, sempre tratando de diminuir a Deus. Com que Deus disse tal coisa, sempre caluniando, sempre com inveja, sempre rebaixando para ele se engrandecer. Essa briga constante, essa inimizade entre duas correntes. E a corrente do inimigo vira uma mistura de cores como um rio sujo. E a linha de Deus é uma linha transparente e cristalina. E as duas estão correndo ao longo da história. E nós temos que estar na corrente de Deus, na corrente do Espírito de vida cristalina, a confissão do Espírito de Deus. E essa confissão é acerca de Jesus. Hoje em dia, nestes tempos do fim, o inimigo está tratando de fazer um ecleticismo de religiões, mas sempre tirando Cristo do lugar certo. Lá na Noruega, um país supostamente cristão, luterano de tradição, já se estão reunindo teólogos e teólogas, bispos e bispas, também com imãs muçulmanos, com rabinos e com outra classe de religiosos, e estão falando de Deus, e estão chegando a um acordo acerca da palavra Deus, e aí cabe toda classe de conceitos. Estão fazendo uma sopa
de serpentes, rãs, sapos, de tudo, uma coisa terrível. E o nome de Cristo já foi tirado fora. Eles sabem que esse nome não pode encaixar com Maomé, não pode encaixar com Buda, não pode encaixar com qual outro dos líderes das religiões, porque são mentiras do diabo, e a verdade e a mentira não podem estar juntas. Jesus falou que não é comigo, é contra mim. Não pode ser neutral entre Cristo e Belial. Não se pode ser neutral. Ou estamos com Cristo e, portanto, contra toda mentira, ou estamos só na mentira, ainda que digamos ser cristãos. O verdadeiro cristianismo não pode se misturar, porque a verdade não é o humanismo, que inventa toda classe de religiões e trata de acomodar o que é humano e também demoníaco, porque essas religiões são doutrina de demônios. Doutrina de demônios que enganam as nações. São as religiões, as filosofias que não falam a mesma coisa que Deus em Cristo. Por isso nossos cristãos parecemos anti-humanos e eles não gostam de nós, porque eles acham que temos que entrar no mercado deles e colocar a Cristo no mesmo nível dos mentirosos que eles estão seguindo. Você dá conta? Eles não vão suportar a verdade de Deus acerca de Cristo, que é a verdade que a igreja proclama. A igreja não está no mercado fazendo troca, você me dá um pouquinho cá, eu dou um pouquinho lá, vamos chegar a um acordo, não. A igreja disse o que Deus disse. Deus falou pelos profetas, os pais no Antigo Testamento, de muitas maneiras, e nos postreiros tempos falou pelo Filho. E ele disse: este é meu Filho amado, no qual eu tenho contentamento, a ele ouvi. Então a igreja só é edificada na revelação dele e na formação dele na igreja. E então aqueles grupos, alguns começaram a dizer: bom, ele é um falso Cristo, que foi a opinião majoritária dentre o próprio povo judeu, que esperava a Jesus. E Jesus não falou: bom, vocês são judeus, vocês não são os filhos de Abraão, vocês agora não me entendem, mas não importa, como são judeus, tudo está bem. Na base de ser filhos da carne de Abraão, vocês vão para a glória. Não, assim não falou ele. Ele falou: se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. E de certo vos digo que não me vereis até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, temos que começar por esse lado. E para isso sim gostaria que lêssemos a Bíblia, ainda que estou fazendo lembranças, mas agora é necessário fazer leituras para mais segurança. Vamos aos escritos de João. Vamos à primeira epístola dele e vamos ao segundo capítulo dessa epístola, que é tão importante aí. Então vou ler João, capítulo 2, verso 18. E ainda que são frases rápidas, curtas, são muito significativas e são muito importantes. Segundo capítulo da primeira epístola de João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 18. 18. Filhinhos, disse João,
já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, que a última hora se caracteriza por abundância de anticristos. Ainda que ele fala de muitos, não quer dizer que não exista um especial e final, que é o que ele fala em singular, o anticristo que vem, não? Ouvistes que vem o anticristo. É aquele do qual fala o profeta Daniel, amém? Aquele chifre pequeno que se engrandece e se levanta contra o Senhor, e que é descrito no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 12 do profeta Daniel, que Jesus apela aos escritos de Daniel, e fala também, e João depois escreve no Apocalipse, e tem também outras passagens, como Paulo aos Tessalonicenses, como Zacarias, etc. Esse é o anticristo. Mas assim como existe o personagem final, o anticristo, existem também muitos anticristos e o espírito de anticristo. Ou seja, pessoas que também estão contra Cristo, que também são confundidas pelo espírito de anticristo. Ainda sem ser o último, são anticristos também. Então, João disse claramente, agora muitos anticristos, e disse também agora. Ou seja, o anticristo vem no futuro, mas desde o próprio tempo de João também muitos já começaram a aparecer, sem ser o último, mas são as hostes mais pequenas do dragão que está inspirando e vai inspirar o último. Você dá conta? Então também estão trabalhando no mesmo mistério da iniquidade, na mesma corrente do mundo e do diabo, do príncipe da potestade do ar, que conduz o mundo à perdição. Então agora fala assim, eles, não somente um, sino todos eles, ainda que aqui neste caso não é todos, aqui ele vai falar de alguns que especialmente são muito delicados para nós, porque saíram do meio da cristiandade geral, que é o mais perigoso. Ainda Jesus falou que ele semeou trigo no campo, que é o mundo, mas o inimigo semeou joio no meio do trigo no campo. E crescem juntos. Isso é o que está falando aqui também João. Eles, ou seja, esses anticristos, porque também falam de Cristo, entram no mundo da religião, mas misturando e distorcendo, tergiversando, caluniando, diminuindo, deturpando Cristo. Mas no meio religioso. Quando nós ouvimos da apostasia, às vezes pensamos que a apostasia é somente viver perdidamente no mundo dos prazeres da carne. Mas quando Paulo explica a Timóteo da apostasia, da qual o Espírito está advertindo, o Espírito adverte que essa apostasia se vai dar no mundo religioso, no mundo da religião e da justiça própria. Ele disse, o Espírito, Timóteo, o Espírito claramente adverte que nos posteiros tempos muitos apostatarão da fé, seguindo doutrinas de demônios, proibindo o casamento, mandando-se abster de certos alimentos. Uno pensaria que estaria promovendo a poligamia, mas o diabo é mais astuto. Se ele promove a poligamia, pode ser que a gente fique muito cansado da poligamia e vire monógamo. Mas ele começa pelo celibato.
começa a proibir o casamento e depois semeia muita homossexualidade, por exemplo. Né? Então ele começa a proibir o casamento, não coma, não guste, coloque as pessoas na base da justiça própria, na base da sua própria carne, do seu próprio esforço, ou seja, um anatema do Evangelho. Não é o Evangelho legítimo. O diabo coloca as pessoas na base de sua própria condição natural, tratando de se fazer semelhantes a Deus, como falou o diabo, sereis como Deus. A gente pensando que pode alguma coisa baseado em si mesmo, no campo da religião, e são espíritos de demônios conduzindo as pessoas naquela lama da qual não podem sair e se afundam mais e mais na religião. Não da concupiscência só da carne, não. É na área da religião, da religiosidade. E aí disse, eles, verso 19 de segunda, capítulo de primeira epístola de João, eles saíram de nosso meio, esse meio o campo, no qual o Senhor semeou os filhos do reino e o diabo semeou os filhos do maligno, que são filhos do diabo na área da religião. Disse, saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Não é que eram e deixaram de ser, o que é. Mas eles não eram, mas estavam no nosso meio, que é muito diferente. Não é que se eram e deixaram de ser, não. Não eram, mas estavam em nosso meio, sem ser legítimos filhos. Nascidos de novo, era nominalismo, só aparência, religião, mas não novo nascimento. Porque, e aí vem a explicação porque ele está falando assim pelo Espírito, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Isso quer dizer que quem é verdadeiramente um filho, continua sendo um filho até o final. Isso que João está ensinando. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Essa é a segurança. Se verdadeiramente é um filho, é filho permanente. Amém? Mas, se afastaram de nós, era porque não eram filhos. Não que um filho deixou de ser filho, não era filho. E por isso se afastou. Porque se de verdade tivessem sido filhos, permaneceriam sendo filhos com a igreja. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Que coisa séria e clara, fala o apóstolo João aqui. E já depois vai chegando ao assunto da confissão acerca de Cristo. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Ou seja, os que são, têm o Espírito. Os que se afastam, é porque não são e não têm o Espírito. Por isso não são conduzidos à verdade. Porque quem conduz à verdade é o Espírito. Quem glorifica o Filho é o Espírito. A pessoa está no meio da cristiandade, mas não ha nascido de novo, não tem a unção. Se dá conta? Então, verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Olhe como é a atitude do apóstolo aqui. Ele não está impondo por si mesmo algo. Eu sou o apóstolo e você tem que repetir o que eu falo. Não. Ele
como é apóstolo, sabe que o que ele está falando já foi ensinado pelo próprio Espírito aos irmãos. E se os irmãos concordam com os apóstolos, é porque nasceram do mesmo Espírito. Não porque alguém forçou algo externo, senão porque concordam em Espírito, têm comunhão no Espírito. Então diz aí, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Olha, nenhuma mentira jamais procede da verdade. Se é do Espírito, sempre vai ser conforme Cristo, conforme os apóstolos do Novo Testamento, conforme a Bíblia. Quem é o mentiroso? E agora já chegou. Que vinha falando da verdade, mas a verdade é algo como está indefinido, qualquer chama de verdade qualquer coisa. Agora a gente fala que é verdade não absoluta, que cada imaginação que o homem tem é a verdade dele. A imaginação de qualquer é verdade para ele, como se não existisse verdade, senão são mentiras que nós chamamos de verdade, somente subjetivas, mas a palavra não fala assim não. A palavra tem uma verdade objetiva, revelada por Deus. A verdade é o Filho de Deus. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o ensino do Espírito de Deus. Essa aqui é a verdade. Então disse aqui, quem é o mentiroso? E aqui nem sequer falou de muitos mentirosos, não, o mentiroso. E aqui chega o assunto da confissão acerca de Cristo, né? A importância. O Espírito começou por aí, porque por aí também começou o inimigo, né? Em relação com Cristo. Porque a igreja é edificada na revelação de Cristo, na glorificação de Cristo pelo Espírito. E também a igreja é destruída, é confundida, tratando o inimigo de apresentar outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, que não existe outro. Há um só Evangelho, um só Jesus e um só Espírito verdadeiro. Mas, como Eva foi enganada pela serpente, Paulo sabia que a mesma serpente procuraria enganar a Eva de Cristo, que é a igreja. Então disse, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Essa frase parece simples, mas, irmão, é uma frase profunda. É uma frase que tem muitas implicações e que temos nos que deter um pouquinho mais nesta frase. E, em primeiro lugar, tenho que começar pela casa de Israel. O fato de não reconhecer a Jesus como o Messias prometido a Israel, isso faz que a pessoa esteja debaixo da mentira de um espírito anticristo. O próprio judaísmo, que não reconhece a Jesus como Messias, está debaixo de espírito anticristo e é mentiroso. Não é mentira que o Antigo Testamento seja a palavra de Deus, não é mentira que Moisés escreveu os mandamentos de Deus, todo o Antigo Testamento é verdade, mas ele conduz a Cristo. E se a pessoa não reconhece que Jesus é Cristo, é mentiroso. É mentiroso. Hoje nós queremos dizer, é um judeu comum e corrente. Nós respeitamos as pessoas judeas. E graças a Deus que muitos deles, e agora cada vez mais, reconhecem que Jesus é o Cristo de Deus. Mas os que não reconhecem, Jesus fala, se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. Então a igreja tem que dizer a verdade.
aos judeus que não creem que Jesus é o Cristo: são mentirosos. Um espírito de anticristo está operando neles, fechando seu entendimento para que não vejam a verdade de Deus em Cristo. Mas, irmão, não somente os judeus têm este problema, também os muçulmanos têm este problema. Os muçulmanos chamam a Jesus Messias, porque a palavra Messias entrou na linguagem deles, e quando Mahoma era jovem, tive contatos lá com cristãos árabes, nos inícios dele. Ele adotou algo da linguagem judeu-cristã. Mas o que ele pensa e ensina acerca de Jesus não é a mesma coisa que os profetas falaram, o que Moisés falou. Maomé fala que a Torá é a verdade dada aos judeus. Ele reconhece os profetas do Antigo Testamento, mas não o ensino deles. Há uma contradição. Que por uma parte diz que esse livro do Antigo Testamento e a Torá em geral foi dada por Deus aos judeus, mas ao mesmo tempo não aceita a verdade que está escrita nesses livros. E se o Islã é julgado à luz do Antigo Testamento, é achado falso. E Maomé disse que o Injil, ou seja, o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento é de Deus. Ele reconhece que o Novo Testamento foi dado ao povo de Deus, os cristãos. Mas se o Islã é julgado à luz do Novo Testamento, o próprio Novo Testamento que reconhece Maomé que foi dado aos cristãos, o Islã é achado também falso. O Islã não concorda nem com o Antigo, nem com o Novo Testamento, e é falso. E o Islã não fala de Jesus, o mesmo que fala o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, à luz do Islã, que reconhece como verdadeiros o Antigo e o Novo Testamento, como procedente de Deus para Israel e para a Igreja, o próprio Islã é falso. É falso. Estamos falando através da internet, mas temos que falar que é falso. Porque a Bíblia fala quem é Jesus, que é o Filho de Deus. E essa expressão, Jesus como Filho de Deus, para eles é a pior blasfêmia. E para os cristãos, por causa da Torá e do Injil, do Antigo e do Novo Testamento, é a maior verdade. Deus falou: este é meu Filho amado, no qual eu tenho contentamento, a ele ouvi. Como vamos a ouvir Maomé? Se contradiz Jesus. Se dá conta, irmãos? Se de verdade ele é reconhecido como Messias, como não vamos ouvir a sua palavra, o seu ensino, seus apóstolos, seu Espírito, seu livro? Então eles têm que compreender que não é porque nós não amemos a Deus que seguimos a Jesus. E seguimos a Jesus porque amamos a Deus. E julgamos as demais coisas que aparecem depois à luz da verdade de Deus, que está no seu livro, que é a Bíblia. O Islã não reconhece a Jesus como Filho de Deus. E ainda que usa a palavra Messias e a palavra Verbo, porque escutou no ambiente religioso cristão da Arábia, da época de Maomé, esses títulos, ele não sabe o que significam esses títulos. Até confunde Maria, a mãe de Jesus, com Maria, a irmã de Moisés, como se fossem uma mesma Maria. Ele não conhecia bem as coisas. Não creio que seja que ele tivesse má intenção, mas os demônios que enganaram ele, se tinham má intenção, e ele foi enganado e, portanto, também enganou. E os cristãos temos que falar a verdade. E falar desde as azoteias, desde os telhados, a verdade.
Então, eles negam o Cristo que os apóstolos pregaram. Negam o Cristo que o Pai deu testemunha. E que diz aí no capítulo 4? Vamos voltar no capítulo 2, mas escute aqui no capítulo 4. Depois voltaremos no capítulo 2, porque tem mais coisas que falar aí. No capítulo 4 disse também João, um dos mais pertos companheiros de Jesus, enviado por Jesus, reservado para culminar a revelação, os últimos escritos da Bíblia. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, vamos ver em que? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque se você coloca atenção, muitas pessoas hoje falam de Jesus, mas falam dele como se fosse uma espécie de espírito que vem através de diferentes pessoas. Falam de que o Espírito de Jesus está em Bahá'u'lláh, ou que esse mesmo Espírito é como um avatar daqueles hindus que encarnavam em Krishna e em Rama e Ramakrishna, e depois encarnou muitas vezes, desencarnando o Cristo, como se o Cristo fosse uma espécie de espírito que pode entrar em diferentes homens, e cada falso profeta disse que ele é Cristo, cada falso Cristo, perdão. William Soto Santiago disse que ele é a segunda vida de Cristo. Por quê? Porque separam o Cristo da encarnação e colocam ele operando através de outras carnes, de outros homens. Isso fiz o Cerinto no início, falando da doquesis, ou aparência do corpo de Cristo, que não era um homem de verdade, senão como uma espécie de aparência de fantasma, e não um homem real vindo em carne e sangue, não só no batismo, não só na água, senão segundo água e sangue, como um homem verdadeiro. Isso também é anticristo, negar que Jesus veio como um homem verdadeiro, em carne, como qualquer homem. E então disse: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, diz esta tradução. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, o espírito, não o anticristo final naquela época, mas o espírito do anticristo, e muitos anticristos já estavam na época de João. Então você vê que a relação de espírito com confissão acerca de Jesus é fundamental para conhecer o Espírito. Que fala cada Espírito acerca de Jesus? A pessoa pode ter muitas aparentes credenciais, mas como você deixa a vaca solta e ela sozinha vai se enredando com um monte de laços. A pessoa começa a falar, e você vai ouvindo, e vai fazendo as perguntas certas, e aí começa a aparecer para onde que vai aquele espírito. Bem? E aí sigue falando assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. De onde procedem? Não são nascidos
do alto, somente são da terra, de abaixo. E o mundo os ouve, o mundo sente que são como eles. Nós, os apóstolos e os cristãos com eles, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Escuta, essa é outra característica do Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode ouvir e aprovar, porque esse é o verdadeiro ouvir, não é somente um ouvir físico. Não, ouvir significa crer, aprovar o que falam, o que escrevem os apóstolos do Novo Testamento, da Bíblia. Aquele que é de Deus, diz aí, quem conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade ouve, ou seja, recebe, crê e vive conforme a doutrina de Cristo, que é a dos apóstolos, que é a do Espírito de Deus. Se dá conta? Mas tem pessoas que estão no mundo religioso e ouvem muitas coisas, mas não podem concordar com o que fala o Novo Testamento. Eles preferem ouvir a J.J. Benítez, ou algum erudito como Bullman, que fala que é mitologia, ou com qualquer evolucionista. Escuta qualquer coisa menos os apóstolos do Novo Testamento. Se dá conta, irmãos? Então, nisso se conhece o Espírito de verdade e o Espírito de erro. Então, voltamos no capítulo 2, que continua falando dessa confissão própria do Espírito de Deus acerca de Jesus. O Jesus do Novo Testamento, não dos apócrifos. Agora falam o Código da Vinci, o Jesus de Dan Brown, sempre aparece o chamado de Santo Grial dos maçons, que é o mesmo do Código da Vinci, o mesmo do Santo Grial, que é mentira, que são blasfêmias. Bem, isso que o mundo gosta agora, isso que é a moda agora. Muita gente quer fazer dinheiro escrevendo acerca de Jesus, mas não conforme a palavra, sino conforme espíritos de mentira e de anticristo. E todo esse monte de apócrifos são falsos profetas, espíritos de anticristo espalhados pela terra para confundir, conforme Jesus profetizou. Então, voltando no capítulo 2, aquela parte-chave aí, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E aqui estamos chegando ainda a outro ponto. Vamos ver mais pontos que parece que estão escondidos e não vemos que estão aqui incluídos. Vou deixar o assunto do unicismo, dos testemunhos de Jeová para um pouco mais tarde. Mas hoje em dia está o famoso modernismo. E o modernismo faz uma diferença também entre Jesus e Cristo. O Espírito Santo diz: Jesus é o Cristo. Os apóstolos confessam que Jesus é o Cristo. Quem não faz são os judeus que não creem em Cristo como Messias. Mas agora o modernismo diz: bom, Jesus possivelmente sim seja uma pessoa histórica, aunque tem pessoas que duvidam que Jesus seja histórico e falam que era uma mitologia, e agora vem um monte de livros, que era um judeu marginal por aí, que era um cínico, ou algum que nunca existiu.
E outros dizem que Cristo é só a invenção dos cristãos. Eles pensam que Cristo é o que os cristãos inventaram acerca de um personagem histórico do qual não sabemos muita coisa, e eles fazem uma diferença entre Jesus, que é o personagem histórico desconhecido, ainda não exato, e o Cristo da fé, como se o Cristo da fé fosse o invento dos cristãos. E se fazer essa diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, isso é também mentira, isso é também espírito de anticristo, porque o Jesus histórico é o Cristo da fé cristã, porque a fé do cristão é no Jesus histórico, Jesus conhecido pelos que viram com seus olhos, palparam com suas mãos, ouviram com seus ouvidos, que comeram com ele depois que morreu e ressuscitou. O Jesus histórico é o Cristo da fé. Jesus é o Cristo. Falar do Jesus histórico por um lado e do Cristo da fé por outro, e dizer que não coincidem, e que o científico é seguir o Jesus histórico, que pode ser um cínico lá que morreu. Alguns falam que o corpo dele comeram nos cachorros. Isso que eles acham que é científico. Meu Deus, isso é o diabo. Não é ciência. A ciência está baseada em testemunhos certos. Testemunhos que viram, que ouviram, que é o testemunho do Novo Testamento. O Cristo da fé, o que a fé confessa acerca de Jesus, não é um invento da igreja. É o que a Bíblia falava que viria. Assim está escrito. Assim foi necessário que o Cristo padecesse, que ressuscitasse, que se pregasse em seu nome o arrependimento, o perdão de pecados em todas partes. Esse é o Cristo histórico. E esse é o Cristo da fé e o Jesus histórico. O verdadeiro Jesus histórico é o Cristo da fé que está nas Sagradas Escrituras, que foi escrita por pessoas que andiveram com ele, que comeram com ele, que dormiram com ele, que andiveram desde o tempo de João Batista até a ascensão com ele. Estes são os apóstolos que ele enviou e que andiveram também alguns com eles. E esse é o testemunho do Novo Testamento, testemunhas oculares. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então, todo esse conto moderno de diferenciar um tal Jesus histórico desconhecido do Cristo da fé, que é uma mitologia inventada pelos cristãos, segundo Bullmann e a sua escola, isso é também espírito do anticristo. Isso também. Os apócrifos, as novelas de agora, falando de um Jesus diferente daquele dos que estiveram com ele. Isso, os que falam que Jesus é um mito, isso é anticristo. Tudo isso a igreja fala claramente. A igreja conhece a Jesus, tem seu Espírito e conhece o testemunho deles, que foram testemunhas até a morte. Testemunho da mais alta qualidade moral que existe na terra. E depois vem aqueles que começam a falar que Jesus é o homem e Cristo é a unção. E fazem uma diferença e dizem como se disse que ensinava na história, na antiguidade, que Jesus é uma pessoa humana e que Cristo é uma pessoa divina que entrou na humana e que são duas pessoas. E assim resulta que Jesus não é o Cristo, sino que Jesus era um homem e que o Cristo é uma pessoa divina que entrou na humana e saiu de novo. Alguns dizem que entrou no momento do batismo e que saiu na cruz, fazendo diferença entre Jesus e Cristo. Quando Jesus é Cristo, não há diferença. Esse é um nestorianismo, uma heresia antiga. E existem muitas outras modernas
que apresentam de maneira diferente a como o próprio Pai anunciou, o Antigo Testamento profetizou, a história aconteceu na vista de testemunhas oculares que escreveram e seus documentos vêm do século I até hoje. E o Espírito tem confirmado isso. E até o próprio Jesus tem se revelado a multidões de pessoas, cambiando suas vidas, fazendo nascer de novo. Antes de você conhecer Jesus, você sabe quem você era. Agora que você começou a conhecer Jesus, você também sabe quem você é agora. Ele muda as pessoas que nascem dele e conhecem ele. Então, esta frase não podemos deixar ela muito rápido. E agora vou deixar para outra parte, neste mesmo momento, o que fala este verso aqui na segunda parte. Estou lendo o verso 22. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E vai explicar no verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Irmão, essa frase é muito profunda, muito rica. Tem uma maneira sutil que um daqueles grupos que estamos falando, que no início da cristiandade começaram a surgir grupos, uns que negavam que Jesus é o Cristo, os judeus clássicos, outros que negavam sua divindade, outros que negavam sua humanidade, outros que negavam as duas naturezas de sua pessoa, que falavam que era um fantasma, muitas coisas, muitas mentiras acerca de Jesus. Mas também houve um grupo que até hoje subsiste, que começou por um sapateiro chamado de Teógono, e depois foi continuado por outro herege chamado de Cleómenes. E por fim houve um que pegou a doutrina de Teógono e de Cleómenes e fez uma doutrina estruturada chamada de Noeto. E por isso aquela doutrina antiga foi chamada de noecianismo, dentre os quais o principal mestre dos noecianos foi Sabélio, e daí vem o sabelianismo. Esse sabelianismo, noecianismo, é a mesma doutrina de Cleómenes e de Teógono, e que depois virou a doutrina na época da reforma de Miguel Serveto, e agora é a doutrina dos unitários, Igreja Pentecostal Unida, não trinitária. Essa doutrina também nega o Filho. Ontem, com os irmãos em Anaruama, nos detivemos um pouquinho no início de ver o assunto das 3 pessoas da única divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. Escute, o Verbo com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, confessa a divindade, mas o Verbo era com Deus, confessa a pessoa do Filho com o Pai. E confessa 2 vezes. Vamos aí de novo, marque aqui em 1 de João, e voltemos lá ao 1º capítulo do Evangelho de João. Vamos agora ao Evangelho, capítulo 1. Quero chamar a atenção de vocês aos versos seguintes, desde o verso 1. No princípio era o Verbo, aí está confessando a existência da pessoa do Verbo. E está mostrando que esta pessoa é o Filho, e que é uma pessoa distinta do Pai. Não distinta em divindade, porque o Verbo também é Deus como o Pai. Ou seja, que a distinção não é em divindade, ou em essência, ou em natureza, como considerávamos ontem. Mas é distinção em pessoa.
Por isso disse, e o verbo estava com Deus. Se só falasse o verbo era Deus, falaríamos, sim, Deus é uma pessoa. E o que fala o judaísmo do Antigo Testamento não messiânico. Eles dizem sim que Deus é uma pessoa. E que essa pessoa do Pai é a mesma pessoa do Filho, só que mudou de maneira ou de modo de se expressar. E depois virou o Espírito. E aí está falando como se só existisse uma pessoa que vai mudando de modalidade. E por isso essa heresia é chamada de modalismo também. Porque fala que é uma pessoa que muda de forma. É a pessoa do Pai que depois virou Filho quando entrou num homem, mas a mesma pessoa do Pai entrou no homem. Mas esse homem é só homem. Mas a pessoa do Pai depois entrou nesse homem e depois virou Espírito. Mas é a mesma pessoa, uma pessoa. Quando disse que é uma pessoa, está negando a segunda e a terceira pessoa. E basta só negar a segunda para já ser classificado como mentiroso anticristo. Porque Jesus é uma pessoa que estava com o Pai eternamente antes da criação. Ele disse, aqui João, o verbo era com Deus. Aí está confessando a pessoa. Logo disse, e o verbo era Deus. Aí está confessando a divindade do verbo, que é a mesma do Pai, era Deus, é divino como o Pai. Mas é outra segunda pessoa, não é a primeira, porque estava com Deus. E agora diz assim, ele, ou seja, a pessoa do verbo, a segunda pessoa da Trindade, ele, o verbo que estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Por isso, quando estudávamos Provérbios 8, diz, com ele estava eu ordenando tudo. A sabedoria divina, que o verbo divino, que é a segunda pessoa da Trindade, estava com o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, ordenando tudo. Vê, você não pode negar o Filho. Quando você diz que só existe a pessoa do Pai, está dizendo que não existe essa tal pessoa do Filho, que não existe, que só existe o Pai, que o Pai se disfarça de Filho, se disfarça de Espírito, mas é a mesma pessoa, só mudando de máscara. Mas não é isso que fala a Bíblia. A Bíblia fala que ele, o verbo que estava com Deus, era no princípio com Deus. Volta a insistir duas vezes. No verso 1 fala o verbo estava com Deus e ele era no princípio com Deus, como um sanduíche. Acima diz que estava com Deus, no meio diz que era Deus e abaixo volta a falar que ele era no princípio com Deus. Enquanto uma vez confessa a divindade do Filho, duas vezes confessa a pessoa distintiva própria do Filho, coexistente com o Pai, com Deus, coexistente, era com Deus. E aí mesmo vocês podem ouvir o Filho, aí em João capítulo 17, por favor, leia João capítulo 17, aí Jesus fala, e disse Jesus, verso 4 e 5, eu, ou seja, a pessoa do Filho, e escuta bem como fala o Filho aqui, escuta bem como fala, esse é o eu da pessoa divina, humana do Filho. Escute que não é somente um homem,
Se ele fosse somente um homem, não podia falar como vai falar aqui. Não é que a pessoa do Pai somente entrou no homem. Sim, isso é verdade, em parte. A pessoa do Pai entrou na pessoa divina humana do Filho, não somente num homem. Esse homem era a pessoa divina do Verbo que estava com o Pai e se fez homem, no qual entrou o Pai, sim. Mas não é a pessoa do Pai numa pessoa simplesmente humana. O Filho não é uma pessoa simplesmente humana. O Filho é a pessoa divina do Verbo que estava com Deus, com o Pai na eternidade, através do qual o Pai criou todas essas coisas e se revela. E esse que se fez homem, sim, se fez humano, sim, mas não era somente humano. Um humano não poderia falar como falou Jesus. Antes que Abraão fosse, eu sou. Porque como homem ele nasceu depois de Abraão. Mas você não tem ainda 50 anos, ele tinha 30 e tantos, mas já parecia que tinha como 50. Você não tem ainda 50 anos, como você vai falar que estava antes de Abraão? Mas é que ele não estava, era só homem. Não é um homem que se fez Deus, é Deus que se fez homem. Eu sou o que sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele já era antes de existir Abraão. E agora fala aqui no capítulo 17 do Evangelho de João e disse: eu te glorifiquei. Esse te é a pessoa do Pai. Eu, a pessoa do Filho, glorificando a pessoa do Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. O Pai confiou ao Filho, lá na glória, uma obra para fazer na terra. Para fazer. E agora, verso 5, leia bem, 17,5 do Evangelho de João. E agora, glorifica-me. Isso que fala me é a pessoa divino-humana do Verbo encarnado. Glorifica-me, ó Pai. Pai é a pessoa primeira da Trindade. Contigo mesmo, escute, contigo. Glorifica-me contigo. Coexistência do Filho com o Pai. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Escute essa frase. Se ele fosse um homem somente que fala, como ele vai falar a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo, se ele somente nasceu no tempo de Augusto César como homem? Como está falando que antes que Abraão fosse, ele era? E porque fala João que ele era antes, no princípio, e que com ele estava o Filho, com o Pai, antes da criação de tudo. Um homem não pode falar assim, só a segunda pessoa divina do único Deus, o Verbo que estava com Deus, ele que se fez homem e agora fala assim: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive na eternidade, eu tive junto de ti o Verbo com o Pai, antes que houvesse mundo. Antes da criação já existia a pessoa do Verbo com a pessoa do Pai, estando junto no mesmo Espírito, mas é outra pessoa. Se dá conta? É outra pessoa. Não é outro Deus. A divindade é a mesma, mas nessa divindade subsiste desde a eternidade com o Pai, como seu próprio verbo, como sua própria palavra, como sua própria autoimagem, como sua própria sabedoria e poder. A pessoa do Filho. E esse Filho foi que se fez homem. Mas não, esse homem não é somente um homem.
Esse homem é o Filho de Deus que se fez filho do homem. Tem duas naturezas na mesma pessoa, não somente a natureza humana. Por isso Jesus, se era um homem, mas não somente era um homem, era o verbo de Deus que estava com Deus e era Deus e sigue sendo sempre Deus, que também se fez homem, porque Deus pode fazer qualquer coisa. E ele quis se fazer homem. Não é a igreja que pela sua fé divinizou a Jesus, não. Foi Deus que se humanizou e chegou a ser Jesus. E depois nós vamos reconhecendo pelo Espírito quem que é Jesus. Não é um modernismo, irmão, é a fé tradicional bíblica a que tem a razão. Está escrito isso. Então, disse assim: glorifica meu Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Por isso, na primeira epístola de João, voltando lá para João, no capítulo 1, aí fala no verso 2. Agora voltamos ao epístola, passamos do Evangelho de João ao epístola primeira de João, capítulo 1, verso 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos la anunciamos. Escuta, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vosotros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A vida eterna que estava com o Pai. Vida eterna com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a vida eterna, a vida divina com o Pai. A expressão da vida. Esse é o Filho. Ele era no princípio com Deus. Aí estamos vendo a pessoa do Filho. Amém? Então voltamos agora, já voltaremos de novo a 1 João capítulo 2, mas vamos por enquanto a Hebreus, capítulo 1. Epístola aos Hebreus, acho que de Lucas, sempre fala assim. Capítulo 1, primeiros 3 versos. Especialmente os irmãos mais jovens, que primeira vez estão pondo atenção a isto, precisam lembrar todas estas passagens. Os mais antigos já conhecem, mas os novos precisam não esquecer estas passagens. Disse: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, esse é todo o Antigo Testamento, nestes últimos dias, agora é o Novo Testamento, nos falou pelo Deus, ou seja, a pessoa do Pai através da pessoa do Filho. Vê as duas pessoas aí, pelo Filho. A quem? Esse quem é a pessoa do Filho, relacionada com a pessoa do Pai. A quem constituiu? Quem? O Pai constituiu a pessoa do Filho. A pessoa do Pai constituiu a pessoa do Filho, herdeiro de todas as coisas, pelo qual, não somente o Filho, não somente o Pai, senão a pessoa do Pai através da pessoa do Filho, pelo qual também fez o universo. Vê? O Pai não fez o universo sozinho. O Pai fez o universo com o Filho, pelo Filho, no Filho e
para o filho é o herdeiro, o pai constituiu herdeiro ao filho. Aí temos a pessoa do pai e a pessoa do filho, se dá conta? E depois a do Espírito, que vem em nome do Pai e do Filho. Mas, por enquanto, o Espírito Santo se detive na igreja primitiva, mostrando-lhes quem que era o Filho. E estamos seguindo as Escrituras que a igreja primitiva começou a ler. Vê? Então, amados, aí bem se vê que o Filho é uma pessoa distinta do Pai, na Trindade. Não é a pessoa mesma, é a mesma divindade. Tem a mesma essência, a mesma natureza, mas é uma pessoa que acompanha o Pai desde a eternidade. Esse é o Filho. Então, agora sim, voltamos de novo à primeira epístola de João, de novo ao capítulo 2. E aí no capítulo 2, diz o verso 23, todo aquele que nega o Filho. Diz, que é negar o Filho? É também dizer que não existe na eternidade com o Pai tal pessoa do Filho. Isso que faz os unitários, pentecostais unidos. O que faz Miguel Servet, o que fez Sabélio, Noeto, e Cleómenes, e Teógonos. Os pentecostais unidos, modalistas, patripassionistas, que dizem que foi o Pai que morreu na cruz e não o Filho. Mas aquele que se fez homem para morir foi o Verbo que se fez homem. O Pai não se fez homem, o Espírito não se fez homem, a pessoa segunda da Trindade, o Verbo que estava com Deus, este Verbo se fez carne, habitou entre nós e morreu como homem, falou, Pai, glorifica-me a teu lado, junto de ti, com aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Essa é a pessoa do Filho, né? Quem nega o Filho é mentiroso. Quem nega o Filho não tem o Pai. Então, se você disse que Deus é somente uma pessoa, você está negando a pessoa do Filho. Porque o Filho não é somente um homem. Antes de se fazer homem, era o Verbo que estava com o Pai, através do qual o Pai criou tudo e a quem o Pai fez herdeiro de tudo. Esse que é a pessoa divina e humana do Filho. E negar ele, esse é mentiroso e é não ter o Pai. Temos que falar claramente, o judaísmo que não reconhece Jesus o Messias e que não reconhece junto com o Pai a pessoa do Filho, e o Islã que não reconhece que o único Deus tenha um Filho, não tem o Pai, não tem o Pai. Esse é o veredito da palavra de Deus. Não somente a fé da igreja. A fé da igreja está na palavra de Deus. Na palavra que o Espírito deu aos apóstolos, que Jesus enviou. E o Messias, que Jesus é enviado pelo Pai. Preparado em todo o Antigo Testamento. Vivido e testemunhado no Novo Testamento. Agora na história da igreja. A igreja começou a compreender que junto com o Pai existia e existe e existirá sempre a pessoa do Filho. Primeiro começou por aí, porque alguns falavam que não, que o Filho era só um homem, outros que era uma primeira criatura, outros que era a mesma pessoa do Pai, outros que é somente um mito, outros sim, um personagem histórico deificado por a igreja. Não, é o Verbo de Deus, que estava com Deus e se fez carne, um homem verdadeiro, Deus e homem verdadeiro, Jesus, o Cristo de Deus. Essa é a confissão do Espírito Santo de Deus e a confissão da igreja. E o demais é mentira.
O demais está debaixo do espírito do anticristo. O demais só vai servir ao diabo. Tens que falar a verdade. A igreja tem que falar a verdade. Eles não vão gostar, vão querer nos matar. Mas eles que vão morrer pior se se atrevem a negar isto. Não falamos contra eles, falamos a verdade a eles, para que eles conheçam Deus. E rogamos ao Espírito Santo de Deus que convença eles de pecado, de justiça, de juízo, e que glorifique a Jesus nos corações deles. Se Jesus falou que os que têm coração limpo verão a Deus, e que se alguém quer fazer a vontade de Deus, conhecerá se as palavras de Jesus são de Deus ou não. Se alguém é sincero e busca a Deus e pergunta a Deus, Deus vai mostrar quem é Jesus, porque o Espírito Santo veio a glorificar o Filho, e o Pai revela o Filho, e a igreja é edificada pela revelação acerca do Filho. Então a igreja primitiva começou com essas pesquisas. Quem que é o Filho? E surgiram aqueles grupos. Mas também a igreja confessou a Jesus como Deus e também como verbo de Deus com Deus. Assim como João falou as duas coisas ao tempo. João tem uma espada para a direita e para a esquerda, deixando o caminho no meio. Aqueles que negam a Jesus como Deus, como chamados hoje de testemunho de Jeová, que dizem que ele era somente uma criatura, pode ser a primeira criatura, mas não o Deus Filho, o verbo divino com Deus. Os testemunhos chamados de Jeová negam a divindade do Filho. E os unitários, pentecostais unidos, hoje, como os antigos sabelianos, negam a pessoa do Filho com o Pai. Por isso negam a Trindade. E João, no início do seu evangelho, corta as duas cabeças da serpente. Quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, aí está cortando a cabeça dos unitários, unicistas. Quando diz, e o verbo era Deus, está cortando a cabeça dos chamados testemunhos de Jeová, que são os velhos arrianos. Mas esse assunto temos que dedicar um pouco mais tempo. Mas esses três principais partidos começaram no tempo primitivo da cristandade. Os que negavam a divindade do Verbo, os que negavam a pessoa do Verbo junto com o Pai, e os que confessavam ao Filho com o Pai. Aquele que confessa o Filho, ele tem também o Pai. Quem nega o Filho, nega também o Pai. O primeiro concílio que se realizou depois daquele concílio de Jerusalém, que foi nos tempos de Constantino, mas não foi Constantino. Não, o concílio teve que convocar Constantino, porque ele viu que o mundo do Império Romano, no qual ele era imperador, se estava dividindo por causa de que uns falavam de Jesus somente como uma criatura, outros falavam como se fosse a mesma pessoa do Pai, mas não o Filho com o Pai, e outros falavam que era o Verbo que estava com Deus e que também era Deus, como fala João e os apóstolos e o Novo Testamento. Esses eram os três principais partidos: o partido arriano, que negava a divindade, o partido sabeliano, que negava a personalidade do Filho junto com o Pai, negava a Trindade, e o partido bíblico, apostólico, que confessava o Filho, confessava a sua divindade, mas também sua pessoa junto com a pessoa do Pai e depois do Espírito. A raiz disso se fez aquele concílio. E naquele concílio havia um irmão que tinha voz, mas não tinha voto, porque os que tinham voto eram os bispos da igreja. Mas os diáconos tinham voz, mas não tinham voto.
E como tinha surgido, por um lado, Arrio, negando a divindade de Cristo, e por outro lado, Sabélio e seus equipos, negando a pessoa do Filho, distinta da pessoa do Pai, mas um mesmo Deus com o Pai na Trindade. Então havia esses dois extremos que João corta a cabeça no início do seu Evangelho. Então, Alexandre de Alexandria, um irmão de Deus, ele mostrou o erro de Arrio. Mas alguns aceitaram o que mostrava Alexandre de Alexandria, mas Arrio continuava. E até o próprio imperador estava inclinado a Arrio, a favor de Arrio. E de fato, detive seu batismo até a morte. E na hora da morte se batizou com os arrianos, Constantino. Então não podem falar que a Trindade é um invento de Constantino, se Constantino foi arriano e morreu arriano, e pagano, uma mistura de pagano com arriano. Então ele fez aquele concílio, e naquele concílio Deus usou um diácono da igreja de Alexandria, nosso irmão Atanásio, que era o diácono que cooperava com Alexandre, que era bispo da igreja em Alexandria, e quem cooperava com ele era um diácono. E aquele diácono resultou mais sábio ainda que seu mestre. E ainda que ele não tinha voto, tinha voz. Ele não podia votar, mas podia falar, graças a Deus. E quando houve aquele concílio em Niceia, ele começou a falar. E falar com as Escrituras. E demonstrar pelas Escrituras que a fé da igreja primitiva, que as profecias do Antigo Testamento, que o Novo Testamento falavam de Jesus Cristo como Deus. E ele confessou a divindade do Filho e a pessoa do Filho. E escreveu muitas coisas. E um livro que ele escreveu muito interessante, que vocês podem conseguir, é A Encarnação do Verbo. E o que ele mostrou da Bíblia tocou as consciências de muitos no Concílio de Nicéia. E ainda que ele não tinha voto, a maioria reconheceu que era ele que tinha razão, porque ele falava da Bíblia. Então o Concílio de Nicéia concluiu que o Verbo era da mesma substância do Pai, consubstancial, ou seja, que era divino como o Pai. Essa foi a principal conclusão do Concílio de Nicéia. Ou seja, que o Espírito Santo, desde o princípio, começou a glorificar o Filho. Nos mostrar que o Filho não era o nome que os homens fizeram Deus, sino que era o próprio Deus, o Verbo que estava com Deus, que se fez homem, divino como o Pai. E isso foi a grande conclusão. Tuvo outras coisas que se trataram em Nicéia e também alguns erros, mas no cristológico, no principal, o Concílio de Nicéia esteve correto em relação à divindade do Verbo de Deus. Os arrianos foram derrotados, os sabelianos foram derrotados, mas acabou o concílio e começou a guerra contra Atanásio. Já não no concílio, sino começou a ser atacado. O próprio Constantino expulsou Atanásio das terras do império, tive que fugir para Egito, se esconder com os monges no Egito, com Santo Antônio e aqueles monges que viviam nos desertos, por causa que nos tempos de Constantino aqueles grandes personagens eclesiásticos viraram muito mundanos, se casaram com o império. Então a reação de muitos cristãos foi fugir para os desertos e viver uma vida separada daquela mistura que está representada nessa palavra Pérgamo, muito misturado o mundo com as coisas de Deus. E por isso o Jesus é aquele que tinha a espada que fala para separar o santo do profano, e aquela reação estuvo nos montes do deserto. E
nosso irmão Atanásio teve que fugir para lá. E falavam: Atanásio, todo mundo está contra você. Pois também Atanásio está contra todo mundo, falou ele, porque Jesus Cristo é Deus. E ele teve que fugir, viver oculto, se ocultando entre os montes do deserto, expulso do país 5 vezes, escrevendo cartas para os presbíteros das igrejas, para os bispos das igrejas, para outros irmãos, em oculto. E todo mundo contra ele, irmão. Quanto devemos a este amado irmão Atanásio? E a mesma coisa que fez Atanásio no Oriente, especialmente no Egito, porque ele era de Alexandria, e depois teve que se esconder no interior, lá nos fundos do Egito. Ao mesmo tempo, outro irmão nas Gálias, numa cidade chamada Poitiers, se escreve Poitiers, se pronuncia Poitiers. Era chamado Hilário de Poitiers. Ele também defendeu a Trindade e escreveu uma coleção de 12 livrinhos que agora formam um volume grosso, titulado A Trindade. Essas obras de Atanásio e de Hilário de Poitiers, Atanásio de Alexandria e Hilário de Poitiers, são obras chaves neste combate da linha do Espírito com a linha da mentira na história da igreja. Somos devedores a estes irmãos, agradecemos o grande combate que eles pelejaram, situações difíceis, mas mantiveram a confissão de Deus, do Espírito de Deus, acerca do Filho de Deus. Então, irmão, por hoje vamos parar aqui, vamos ver como o Senhor nos continua ajudando, se Ele deseja, nas próximas reuniões. Vamos orar. Querido Pai, que precioso é ter um tempo para ouvir a Tua Palavra, considerar a história do Teu Espírito com Teu povo, abrindo nossos olhos para saber quem nos visitou, quem que é a nossa vida e quem que é a nossa rocha. Afirma a igreja nesta rocha suprema e inabalável, que é o próprio Filho de Deus, Deus e homem verdadeiro, que morreu por nós, ressuscitou, ascendeu e nos deu seu próprio Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Até amanhã, se Deus permite.